No episódio de hoje, iremos falar de um assunto sobre uma carreira que poucos conhecem, perícia judicial. Ficou curioso, não é? Então, vamos ao episódio de hoje. E roda a vinheta. E estamos de volta em mais uma semana do nosso podcast para desvendar todas as curiosidades de uma carreira chamada perícia judicial. E muito prazer, eu me chamo Caio Otávio. Olá, eu me chamo Érica Mourão. E Érica, tem muita gente que curte nossos podcasts, que acompanha, mas não nos segue. E aí, o que acontece? Sim, vocês podem nos encontrar nas redes sociais, estarem sempre por dentro das novidades no Instagram, Facebook e também no TikTok com o nome Juntos e Misturados _OFC. E aonde os nossos queridos inscritos maravilhosos podem nos ouvir, senhor Caio? Então, gente, vocês podem nos encontrar em todas as plataformas de streaming, que pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, SoundCloud, dentre muitas outras. E olha, tem novidades aí chegando, como a Erika falou, no TikTok. Então, corra lá e acompanhe essas grandes novidades do nosso canal. E o nosso bate-papo está em nível nacional, direto de Pato Branco, Paraná. Por favor, se apresente e sinta-se à vontade aqui em nosso meio. Meu nome é Sérgio Caramuri, eu sou perito judicial, atuo hoje como perito judicial. Sou formado em Direito pela Faculdade Mater Dei, aqui de Pato Branco, a terra da Bozena, mas nós não falamos igual a Bozena, né? Então, hoje eu fiz a faculdade, né? Terminei a faculdade. Após eu terminar a faculdade, comecei a trabalhar no escritório. Depois a gente vai conversar mais sobre, né? Fiz pós-graduação em perícia. Quando eu terminei a pós, comecei a atuar como perito e abandonei o escritório, abandonei a advocacia. E hoje eu atuo como perito, tenho parcerias a nível Brasil. Ao todo, creio que são 7, 8 estados que eu tenho parceria aí com outros peritos judiciais que a gente trabalha, né? E estamos aqui hoje para bater um papo a respeito disso, né? A respeito da carreira de perito, a respeito da carreira como depois, né? Digamos assim, entre aspas, o 6º ano de direito, né? O pessoal diz que até o 5º ano, que é o último ano letivo mesmo, é tranquilo. Aí quando você começa o 6º ano, que é o primeiro ano de trabalho, é o mais difícil, né? Bom, e para iniciarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você respondesse uma pergunta assim, que ela é bem de praxe. O que é um perito judicial e quais as suas atribuições? Então vamos lá. Primeiro, queria deixar claro que acontece. Muitas vezes a gente vê em filmes, seriados, né, CSI, enfim, perito judicial não é aquilo, tá? Aquilo lá é filme, né? A gente não tem laboratório, a gente não tem nada nesse nível, né? Meus professores foram todos policiais federais, então menos dois professores, um policial civil e outra que trabalhou no Ministério trabalhou junto com o Sérgio Moro no Ministério, depois saiu fora, né? Enfim. O que acontece? Esses policiais federais, eles têm sim seus laboratórios, eles têm sim a parte mais técnica, né? Nós, peritos judiciais formados, peritos judiciais para trabalhar no judiciário, nós somos o quê? Nós trabalhamos, existem várias áreas na perícia, existem áreas como, por exemplo, a área da fisioterapia, perícia em fisioterapia, perícia médica, perícia ambiental, perícia, enfim. Todas as profissões existem a perícia, né? A maioria das profissões, não vou dizer todas, né? Mas a maioria das profissões. Eu hoje atuo apenas com perícia grafoscópica, grafotécnica e documentoscópica. Ou seja, se você tem uma dúvida em relação à autenticidade, ou seja,
se você tem dúvida se aquela assinatura lá é verdadeira ou não, você vai falar comigo. Se você tem dúvida sobre aquele documento, se aquele documento ele foi forjado, ele foi adulterado, você vai falar comigo também. Que eu vou fazer uma perícia em cima da assinatura, em cima do documento, saber se aquela assinatura ela foi forjada, ela foi imitada, saber se aquela assinatura foi falsificada, saber se teve algum decalque, se, por exemplo, a pessoa colocou a assinatura embaixo e depois assinou, enfim, saber todos os detalhes para ter a certeza de que aquela assinatura ela foi feita por tal pessoa. Por exemplo, o Otávio faz uma assinatura. A assinatura do Otávio ela é autêntica porque ela foi feita pelo Otávio. Agora, se a Érica copia a assinatura do Otávio, idêntica, não é autêntica, porque não foi feita pelo Otávio, entende? Se outra pessoa copiar ou falsificar, a assinatura ela vira inautêntica, ou seja, aquele documento que está sendo tratado não pode ser levado em consideração para fim jurídico, não pode ser levado em consideração para cobrança, né? Geralmente a gente pega recibo, nota promissória, contrato de compra e venda, contrato consignado com o banco, enfim, né? Se for inautêntico aquele documento, se a assinatura for inautêntica, não pode ser levado em consideração judicialmente falando, né? Eu trabalho nessas duas áreas apenas, né? Mas como que funciona a parte do trabalho? Eu sou nomeado pelo juiz. Eu tenho um cadastro no Tribunal de Justiça do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro, né? E o que acontece? O juiz, ele tem acesso a esse cadastro. Então, por exemplo, tem um processo lá que está sendo discutido a assinatura. O que o juiz vai fazer? Ele vai lá e vai nomear um perito desse cadastro para fazer a perícia na assinatura. Geralmente, esse cadastro é rotativo. Por exemplo, somos em 3 peritos, eu, Otávio e Érica. Eu sou nomeado para um processo. Eu passo para o final da fila. Otávio é nomeado. Otávio passa para o final. Érica é nomeada. Érica passa para o final e eu sou nomeado. Ou seja, é um círculo, é rotativo, tá? Justamente para não ter problema de um perito apenas pegar e os outros não pegarem, né? Isso aí aconteceu com a reforma no Código de Processo Civil de 2016, onde antigamente não tinha cadastro. Antigamente era só o juiz nomeava, você levava teu currículo nas varas e se você tivesse lá, o juiz te nomeava. Se o juiz gostasse do teu trabalho, o juiz só nomeava você. Isso aí acabava que, por exemplo, um perito tinha 100 nomeações, o outro não tinha nenhuma, né? Então, esse cadastro nos tribunais, ele acabou que diversificou bastante, né? Então, por exemplo, o juiz vê lá no cadastro, tudo automático, vai lá, clica lá, nomeia o perito. O perito vai ser nomeado no processo, vai ter que ter acesso ao processo, vai ter que ler o processo, né? A gente, quando pega o processo, lê o processo de cabo a rabo, lê o processo inteiro, para saber do que está se tratando. Após ler o processo, a gente vai ver os nossos honorários. Primeiro, o que a gente vai ganhar, porque de graça ele não faz trabalho, né? Então, a gente tem que ver o que a gente vai ganhar. Vamos lá ver o valor da causa, ver qual que é o trabalho, ver a demanda, ver a forma com que a gente vai trabalhar, se a gente vai ter que ir até a cidade, se consegue fazer online, se não consegue, enfim. E aí faz uma estimativa de honorários, protocola no processo, as partes aceitando esse processo, esses honorários, a gente dá início ao trabalho. Então, aí, geralmente, a gente marca uma data para fazer a perícia, e após a data para fazer a perícia, a gente confecciona o laudo pericial, né? Entregamos o laudo. Mais ou menos é assim que funciona, né? O meu trabalho, ele é assim, claro, tem como a gente ser contratado, como que eu posso dizer, contratado por particulares, por exemplo, por advogados, né? Por exemplo, o Otávio está com um processo lá contra a Érica, né? O Otávio quer me contratar, então vai atrás de um advogado, vai entrar com processo contra a Érica e tudo mais. Mais para frente lá, o advogado do Otávio vai falar, olha,
seria interessante você contratar um perito para te dar assistência aqui, né? Para dar assistência para a gente. Aí, né, a gente pode também estar trabalhando particular, né? Não apenas com nomeações. Porém, eu não posso trabalhar por Otávio e atuar no processo nomeado pelo juiz no mesmo processo, tá? Posso trabalhar por Otávio, porém não no mesmo processo contra a Érica, né? Enfim, então são duas as modalidades. Uma nomeado pelo juiz e outra assistente técnico contratado pela parte, né? Esse assunto ali é tão assim profundo que no decorrer nós iremos ainda perguntar mais, tá bom? Fique à vontade. Mas agora ficou uma curiosidade. Claro. Uma curiosidade. É porque assim, claro, você só está nos ouvindo, querido ouvinte, mas nesse momento nós estamos vendo o entrevistado. Aparentemente novo, tá bom? Nós também somos novinhos também. Mas aquela curiosidade, o que ele levou a tomar essa decisão de trabalhar no perito judicial? Que assunto! Então, gente, para começar a falar disso, eu preciso voltar um pouco. Vamos rebobinar um pouco a fita lá para trás. Eu me formei em Direito, né? Primeiro, assim, antes eu fiquei em dúvida entre duas faculdades, né? Direito e Comércio Exterior, né? Sempre fui apaixonado também por Psicologia, porém, falei, vou fazer outra coisa, mais para frente, né? Me especializo em alguma coisa ou faço Psicologia só pelo aprendizado, né? Então, fiquei entre Direito e Comércio Exterior, né? Pato Branco, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade do interior do Paraná. Então, tem seus 80 mil habitantes, não é pequena, também não é grande. Porém, as faculdades, na época, eram um pouco limitadas. São apenas duas faculdades, duas universidades aqui. 13, desculpe, uma federal. Só que o que acontecia? Eu nunca fui bom em exatas, nunca fui bom em matemática. Hoje eu tenho uma calculadora aqui do lado, porque você vai falar uma conta assim que dificulta um pouco, para mim já de honorários, de porcentagem de honorários a gente sabe, né? Porque aí a gente tem que saber. Mas em relação a exatas e tudo mais, eu nunca fui bem. Então, sempre fui bem, né, em outras áreas. Portanto, eu foquei na área de humanas, né? Comércio Exterior, né? Enfim, ali não sabia muito o que esperar, porque não tinha nenhum contato, nada. Direito e Psicologia. Psicologia deixei um pouco de lado, foquei no Comércio Exterior e Direito. Aí parei, pensei e falei, bom, Direito ele abre um leque muito grande, né? Você pode atuar em várias áreas. Lembrando que a perícia que eu faço você não precisa ter curso específico de Direito, tá? Depois eu vou comentar mais a respeito. Mas, enfim, entrei para a Faculdade de Direito, fiz aqui, Comércio Exterior também não tinha aqui em Pato Branco, então a opção que tinha aqui em Pato Branco era Direito ou ir para outra cidade. Eu não estava a fim de sair daqui pela comodidade e tal, né? Acabei ficando em Pato Branco mesmo, fazendo a Faculdade de Direito. Bom, na Faculdade de Direito a gente eu aprendi muita coisa. Eu acho assim, na minha opinião, que todas as pessoas deveriam ter pelo menos um pouco de conhecimento jurídico, sabe? Não para se defender, não para chegar, por exemplo, nos estabelecimentos e falar, eu não devo os 10%, né? Isso aí é baboseira, né? Isso aí é coisa eu chamo de síndrome de acadêmico de primeiro ano, né? Que sai com código de consumidor ali na mão querendo processar todo mundo. Isso aí não existe. Isso aí, estudante de direito que está me ouvindo, não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, eu aprendi muita coisa em direito, porém não sabia exatamente o que fazer, né? Quando eu comecei a faculdade, eu estava trabalhando com meu pai. Meu pai, ele tem uma empresa de material de construção aqui em Pato Branco. Trabalhei com ele, fazendo faculdade, enfim, né? Tive a oportunidade de um estágio, né? Estágio num escritório de advocacia. Pensei, bom, vou tentar, né? Entrei no escritório, fiquei 1 ano no escritório, muito bom, né? Aprendi muito. Saí do escritório no meu 3º ano de Direito, em abril de 2016. Quando eu saí do escritório,
voltei a trabalhar com meu pai e estudar, ler livros, enfim, né? Acontece que consegui um outro estágio no mês de novembro de 2016 na delegacia aqui de Pato Branco, porque a minha intenção sempre foi também, não era penal, mas era escrivão, investigador, delegado, né? Acho que todo mundo sonha, né, quem faz direito, quem quer concurso, bom, vamos para delegado, vamos fazer. Acho que vocês também fizeram um podcast com delegado, né? Um tempo atrás, uma delegada, não sei, eu vi lá, bem interessante. Enfim, e eu, acontece que assim, a esposa do delegado-chefe daqui de Pato Branco, ela estudava comigo, ela fazia direito comigo. Então, a gente acabou se conhecendo, eu conheci o delegado-chefe, e ele falou, Sérgio, já que você quer, vai lá, né, conversa lá com o outro delegado, né? Só que eu comecei lá a trabalhar para esse delegado, só que eu comecei a trabalhar como estágio voluntário, ou seja, eu não ganhava nada, eu estava lá para trabalhar, para aprender, para fazer, né? Então, trabalhei de novembro até, tirei as férias ali, né, de dezembro até começo de janeiro, voltei de janeiro até março, trabalhando de graça. Aí, aí o delegado veio para mim e falou, olha, a gente está gostando do teu trabalho, né, você está trabalhando bem. Eu fazia um pouco de tudo lá, eu fazia desde relatório de inquérito policial, boletim de ocorrência, interrogatório dos acusados. Mais uma vez, não é igual a filme, né? Não é aquela salinha com o vidro escuro e tudo mais, não chega um detetive do lado, assim, cara, não é assim, totalmente diferente. Hoje está sendo abordada a realidade, gente, filme, é só ficção. É totalmente diferente do que a gente acha que é. Né? Mas é muito interessante, é bem legal, né? Eu fiz tudo isso. Aí o delegado falou, olha, vamos tentar te colocar aqui no estágio, né, da prefeito do estado, enfim, né? E eu fiquei então até o meu 4º ano de direito na delegacia, trabalhando na delegacia. Saí em agosto de 2017, né, da delegacia. Então, ali já tinha uma bagagem muito grande em relação à área civil, que foi o escritório que eu trabalhei antes, a área penal, né, que foi a delegacia. E falei, bom, agora eu vou focar um pouco também no meu TCC, né, porque a faculdade não dá para abandonar, né? Então, tirei ali, fui focar no TCC, foquei na OAB. No meu último ano de direito, eu não sabia exatamente para qual lado ir, né? Geralmente a gente fala, no último ano de direito você tem que escolher, você tem que saber se tu vai para a área penal, para a área civil, para a área empresarial, né? E aí tem um ditado que a gente fala, a gente se apaixona por penal, mas casa com civil, porque é o que mais dá dinheiro, né? Enfim, eu fiquei nessa de não saber, terminei meu TCC, apresentei meu TCC, terminei a faculdade. Nos últimos dias ali da faculdade de novembro, a gente acabou a faculdade, passei em todas as matérias, só precisava ir para a faculdade para assinar lá o negocinho lá, às vezes tinha uma ou outra matéria, tinham 2 matérias que eram teóricas que a gente precisava ir, né? Então eu acabei indo, mas assim, aquela coisa, né? O último ano de faculdade, a gente já tá mais pra festa, já vamos curtir um pouco, né? E eu, né, naqueles dias parei e tava trabalhando com meu pai de novo. E aí comecei assim, viu, mas preciso arrumar um emprego agora, preciso arrumar alguma coisa na área jurídica, né? Porque na empresa do meu pai eu não fazia nada jurídico, eu fazia o trabalho lá que não era jurídico. Então eu parei, pensei, falei, e agora? Preciso arrumar um emprego, preciso arrumar alguma coisa. E aí fui pesquisar uma pós-graduação para fazer alguma coisa e achei uma pós-graduação em perícia judicial, documentoscopia e grafoscopia. Parei, pensei e falei, quer saber? Vou tentar. Eu não sabia como trabalhava com isso, não sabia o que fazer com isso, não sabia se isso ia ser útil na minha vida, não sabia. Falei, vou tentar ver como que é, né? E aí fiz a inscrição da pós, fiz a inscrição da pós em novembro, a pós ia começar em março.
Em janeiro eu colei grau e teve a minha formatura, 26 de janeiro. Logo após a minha formatura, eu comecei a entregar currículos, né? Para tentar algo no escritório, né? Tentar alguma coisa. Foi aí que eu conversei com o presidente da OAB, o atual presidente da OAB aqui de Pato Branco, e ele me deu uma oportunidade para trabalhar no escritório dele, né? Um baita de um escritório, um baita de um advogado, ele, o filho dele, são muito profissionais no que fazem, e me deram uma oportunidade para trabalhar lá. E eu gostei da oportunidade, falei, bom, vamos tentar. Então, naquele ano, para mim, foi como se fosse assim, um sonho, porque eu tinha recém saído da faculdade, trabalhando num mega escritório, trabalhando num baita de um escritório bonito, legal, sabe? E fazendo pós-graduação em Curitiba, era presencial, né? Curitiba, Pato Branco dá uns 800 quilômetros, dá uns 500 quilômetros, desculpe. Eu ia de avião, então imagina, uma vez por mês pegava avião, ia para Curitiba, para a capital, curtia lá um pouco também, estudava, fazia festa, voltava, enfim, né? Então eu respirava. Exatamente. Pense em homem que andou, né? Não, foi complicado. Foram uma vez por mês, todo mês ali. Foi pesado, foi bem... Mas assim, foi muito bom, porque eu aprendia muito, claro, quando a gente voltava de viagem ali no domingo, na segunda-feira, era pesado, porque imagina, no final de semana inteiro estudando e tal, né? Chegava na segunda-feira, a gente estava bem acabado, mas era bem legal. Aí, no final do ano de 2019, eu estava conversando com um advogado, e ele falou, ele queria expandir, né, para advogados, né? E eu já estava pegando alguns casos de perícia para fazer, né? Então, ele falou, olha, né, preciso que você se decida, né? Você vai advogar, você vai, né, fazer perícia, enfim, eu preciso de um advogado aqui. Ele falou para mim, preciso de um advogado aqui, preciso trabalhar com um advogado. Aí a gente pensou e tal, enfim, daí resolvemos cancelar meu contrato, né? Mas fiquei até o final do ano lá. Isso foi em novembro de 2019. 1º ou 2 de novembro. Falei, não, né? Então eu vou seguir minha carreira como perito, né? E, enfim, agradeço muito a oportunidade, gostei muito, aprendi muito com eles, tanto que no começo, se não fosse trabalhar com eles lá, eu ia penar muito mais do que eu penei, porque toda a parte burocrática, entre aspas, digamos assim, do judiciário, que seria o sistema de peticionamento eletrônico, que aqui a gente usa o ProAjude, em Santa Catarina a gente usa o EPROC, né? Toda a parte de fazer uma petição, essa parte que a faculdade não ensina, eles me ensinaram. Então eu devo muito a eles também por causa de tudo isso, né? E falei, então tá. Mas a gente, né, fez um acordo ali de eu ficar até o final do ano, né? Aí, beleza, né? Aconteceu que no dia 17 de novembro, 16 de novembro, os meus rins resolveram criar umas pedrinhas. Então, fui correndo para o hospital. Eu tive 11 pedras nos rins. Eu já tive problema, eu já tenho propensão a ter pedras nos rins, né? Então, eu tive 11 pedras nos rins ali, no 16 de novembro. Fui para o hospital correndo, fui internado, fiz cirurgia de emergência, fiz 3 cirurgias em um mês. Eu fiz uma cirurgia para retirar da pedra que estava no canal no dia 17 de novembro. Dia 4 de dezembro, fiz outra cirurgia para retirar um catéter e colocar outro catéter. No dia 17 de dezembro, fiz outra cirurgia para retirar tudo e limpar tudo. Dia 19 de dezembro, eu estava na praia fazendo festa, porque, né? Mas assim... Jovens, como dizem, jovens, né, Caio? Né, senhor Caio, jovens? Mas é que assim, eu não consegui trabalhar mesmo, porque eu estava com um catéter dentro de mim, né? Então, o que acontecia? O catéter, eles chamam de catéter duplo J, né, que foi colocado. Ele fica ali entre a bexiga e o rim. E ele fica ali cutucando. Então parece que você
tá com vontade de ir no banheiro fazer xixi direto, né? Porque fica cutucando, é uma mijadeira sem parar, mas não é, né? É só a sensação, né? Então não tinha como eu trabalhar, eu tinha que deitar na cama, achar uma posição boa. Não consegui trabalhar, né? Então, conversei com eles lá na última semana, só antes da minha última cirurgia, eu fui lá, organizei tudo, né? Tinha os processos que eu trabalhava, tudo, passei para outro advogado, enfim, a gente acertou tudo. Fiz a minha última cirurgia, falei, quer saber, tive um ano bem lascado, foi bem produtivo, mas foi bem difícil. Agora eu vou curtir um pouco, né? O médico me liberou, falou, ó, dia 17 fiz a última cirurgia. Ele falou, ó, dá 2 dias aí, tá liberado. Deu 2 dias, já tava na praia fazendo festa, né? Passei 15 dias lá fazendo festa. Aí voltei, quando voltei, falei, agora eu vou seguir na perícia. Agora eu vou começar a trabalhar com perícia. Então, o que eu fiz? Peguei e comecei a pesquisar, comecei a ver como que eu ia fazer esse bicho de 7 cabeças, como que eu ia resolver esse problema, porque eu tinha que trabalhar. Se eu abandonei escritório, se eu abandonei direito em si para trabalhar com perícia, eu tinha agora que dar um jeito de ver como que eu ia trabalhar com isso aí. Então eu peguei e fui atrás. Comecei a conversar com um colega, outro colega, foram me explicando, né? Porque, gente, eu falo assim, sozinho a gente não chega muito em lugar nenhum, né? É muito difícil a gente conseguir alguma coisa sozinho, né? Então, você tem que ir atrás, você tem que, né? Eu pedi para muita gente, né? Teve um professor meu que me ajudou muito, mas me passou muitos modelos no começo, ele que dava uma olhada nos meus trabalhos, né? Professor, ele foi policial civil, ele trabalhou em Brasília com vários deputados, até fez um laudo para um dos filhos do presidente, não sei qual, mas fez um laudo para um dos filhos do presidente, se não me falha a memória, ou foi para, enfim, foi para alguns deputados lá na época que, 2016, 2017, enfim. Me ajudou muito, né? Até semana passada saiu do hospital que estava com Covid, né? Conseguiu se livrar. Me ajudou muito e foi atrás, enfim. Eu comecei a pesquisar como que eu ia fazer. Então, fui pesquisar, fiz o meu cadastro no Paraná, né? O meu cadastro como perito no Paraná, perito grafo e perito doc, né? Para trabalhar com assinatura e com documento. No Paraná e Santa Catarina, né? Fiz meu cadastro dia 4, 5 ou 6 ali de fevereiro de 2020. Acontece que na outra semana teve o carnaval, a gente, né, meio festeiro, meio jovem, vamos pro carnaval, né? E se mandamos pro carnaval. Quando voltei do carnaval, falei, agora vou, né, ver como que tá. Deu 2 semanas, fechou tudo, teve lockdown, né? Falei, agora vamos, né? Tenho que dar um jeito de fazer esse negócio dar certo, tenho que dar um jeito de fazer esse trem andar, mesmo com a pandemia, né? Então, comecei a pesquisar, comecei a conversar com outros peritos de outras regiões. Comecei a pegar peritos aqui do Paraná mesmo, que não atuavam, peritos em Santa Catarina, no estado do Alagoas, Paraíba, eu tenho 2 parcerias no estado do Paraíba, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Comecei a fazer algumas parcerias, comecei a trabalhar com parcerias e acabou dando certo, né? E eu acabei progredindo, evoluindo e acabei que criei essa massa muito grande de vínculos, né? Que acabaram dando retorno, né? Acabaram dando retorno. Assim, eu vou dizer que a perícia ela é algo que não te dá retorno de imediato, né? Ela vai te dar retorno ao longo de um prazo, né? Então, eu trabalhei duro lá no começo para fazer isso dar certo e não demorou tanto quanto eu esperava para dar um retorno, né? Então, hoje, se for ver a minha cartela de processos que eu atuo, eu acho que chega em, não sei se deve chegar em uns 100, 115 processos ativos, né? Tirando aqueles que já acabaram, né? Hoje que eu atuo, 100 e poucos processos ativos, com todas as parcerias, né? Todas as parcerias. E o senhor bateu o seguinte questionamento, se existe um perfil ou alguma exigência de formação para ocupar o cargo de perito judicial? Sim, então, assim,
Para você ser perito grafotécnico, documentoscópico, você não precisa de uma faculdade específica. Você pode fazer qualquer faculdade, né? Você pode fazer... Eu tenho parcerias que são administradores, são professores, nutricionistas, fisioterapeutas. Tenho essas parcerias que atuam também comigo, junto com a grafo e a documentoscopia. Porém, o que acontece? Você precisa ter pelo menos conhecimento jurídico, né? Porque você vai tratar com o juiz, você vai tratar com o advogado, você vai peticionar, você tem que saber a forma com que você vai peticionar num processo. Às vezes as pessoas acham, é muito simples, é muito fácil você fazer uma petição. Gente, eu peguei petições assim de peritos que não têm conhecimento, assim, é péssimo, sabe? Erro de português, erro de gramática, peritos que não sabem se expressar em papel, sabe? Sabem falar bem, porém não sabem se expressar. Não adianta, você precisa saber colocar, fazer uma petição onde você tem um começo, você tem um meio, você tem um fim. Você tem um começo onde você explica o que você está falando, o porquê que você está falando aquilo, por que surgiu aquilo, o meio, que é o que você está pedindo, e o final você está explicando o que você está pedindo. Você tem que fazer mais ou menos uma citação dessa forma, entende? Só comentando, né, senhor Caio, algo, porque nós também somos acadêmicos, né? E isso é uma exigência que a gente até hoje temos. Nós mesmo também nos cobramos, né? Porque tanto síntese, tanto argumento... Ai, meu Deus do céu. Mas eu não entendo. Eu entendi o que... O senhor não, mas o que você quis dizer, senhor. Senhor, eu quero falar senhor. Mas Sérgio... Não, mas é aí que tá, sabe? Só que a questão é que, assim, muitos, por exemplo, você pode pegar um perito, uma pessoa que fez pedagogia, por exemplo, tá? Vai lá e vai ser perito grafotécnico. Porém, essa pessoa não sabe como fazer uma petição judiciária, né? Uma petição no judicial, para poder protocolar no processo. Aí essa pessoa vai ficar com um pouco de dúvida, como que vai fazer isso? Como que vai tratar? Entende? Então, é por isso que é bom você ter um pouco de conhecimento nessa área. Por isso que eu falo que o meu trabalho no escritório ajudou pra caramba tudo isso, porque foi lá que eu consegui pegar a forma com que eu consegui trabalhar hoje, sabe? Então foi muito interessante toda essa bagagem jurídica, bagagem de conhecimento jurídico para poder fazer, né? Mas, por exemplo, não são todas as pessoas que podem atuar como perito. Eu não posso atuar como perito médico, eu sou perito, mas eu não posso atuar como perito médico. Quem pode atuar como perito médico é quem faz curso de medicina, quem aí não sei também como que funciona, se é residente, antes da residência, enfim, né? Aí já foge da minha alçada. Mas, por exemplo, perito contábil, eu não posso atuar como perito contábil, porque eu não fiz contabilidade, não faço a menor ideia como que funciona, né? Eu não posso atuar como perito administrador, porque eu não fiz administração, eu não faço a menor ideia, né? Mas um administrador, se fizer um curso de grafoscopia, pode atuar como perito grafo, né? Claro, óbvio, você tem que ter uma excelência no teu trabalho, né? Não adianta você querer atuar como perito para dizer que você está atuando como perito e fazer um laudo péssimo, né? Até quero só abrir um parênteses aqui para contar uma história bem engraçada para vocês. Uma perita, não me recordo em qual estado, foi nomeada pelo juiz para fazer uma perícia num documento, numa assinatura, e ela se equivocou, e ao invés de ela fazer a perícia na assinatura do réu, ela fez a perícia na assinatura do delegado. Ou seja, ela errou completamente a perícia. Ela fez Você sabe aquela assinatura que tem na carteira de identidade? Embaixo lá da carteira de identidade? Ela fez a perícia daquela assinatura lá. Ela juntou uma das assinaturas, ela juntou aquela assinatura, que não tem absolutamente nada a ver. Todas as carteiras de identidade têm aquela assinatura, né? Ela juntou aquilo lá, ou seja, um total despreparo, né? Total despreparo para atuar como perito. E ela já tinha recebido os honorários, o juiz pediu para ela devolver o dinheiro, né? E nomear um outro perito, né, para fazer. Então, por isso que eu sempre digo a todos os peritos que pegam processos, primeiro leiam para conseguir entender, né? Não adianta você pegar um processo que tu não vai entender. Ontem mesmo eu declinei um processo, eu fui nomeado no processo, valor, eu ia conseguir pedir um valor um pouco acima, depois até quero
provavelmente vai ter uma pergunta a respeito dos honorários, né? Porque né, sempre tem. Depois também quero falar a respeito dos honorários. Mas nesse processo de ontem eu podia pedir um pouco a mais, porém eu declinei, pulei fora, né? Fiz uma petição dizendo que eu não ia atuar, porque fugi um pouco da minha alçada, fugi um pouco daquilo que eu sei fazer. Então eu não peguei, mesmo sabendo que é uma oportunidade de ganhar um pouquinho a mais, mas não adianta, porque eu não sei fazer. Então eu vou lá, vou colocar o meu nome em risco, vou colocar tudo por uma coisa que eu não sei fazer. Não adianta. Se tu for pegar um processo, saiba o que tu tá fazendo. Pegue um processo sabendo exatamente o que tu tá fazendo, né? Eu tenho, por exemplo, só que na verdade já foi comentado, porque eu tenho uma prima que ela é advogada, né? E ela quer muito trabalhar, ela falou assim que é o sonho dela trabalhar numa delegacia, quer comandar e tudo mais, né? Aí, quando veio esse tema, aí eu fiquei assim, mas tem a ver, tem ligação. Aí eu lembrei também das séries, né, que não tem nada a ver. Hoje eu descobri que não tem nada a ver, que aquilo ali é só fantasia. Mas assim, porque querendo ou não, o perito judicial, logo no começo já me veio logo em mente essa questão de hoje, né, que sobre a família, né, que o filho morreu e estão acusando, né, no caso, os pais, os responsáveis de terem a criança. Não vou falar o nome, né, tudo porque pode ser banido aqui. Sim. Mas só uma curiosidade, essa parte do perito judicial também se encaixa dentro dessa investigação da atualidade de hoje sobre essa situação dessa criança? Então, depende muito do processo, depende muito do que está se tratando, né? Existem vários ramos da perícia, né? Por exemplo, você pode fazer perícia criminal, por exemplo. Perícia criminal é um CSI mesmo, né? Você vai lá, você vai analisar o caso. Não é como, por exemplo, você pegar um seriado lá do CSI, Gil Grissom da vida, e vai lá e vai fazer tudo. Não, é diferente, né? Você vai pesquisar, você vai ver perícia em balística, perícia por que aquela pessoa morreu, dependendo muito do caso, né? Então, existem sim, depende, eu vou dizer o seguinte, depende se aquele caso precisa dessa perícia, entende? Por exemplo, uma situação onde teve o caso Bernardo, não sei se vocês estão... Sim, sim. Foi esse que você comentou comigo? Não, na verdade é o atual, porque assim, olha, eu confesso, eu me interesso muito sobre porque eu estudo pedagogia. O grupo aqui do podcast estuda pedagogia. Todos nós somos acadêmicos. E da área de pedagogia, a gente se aprofunda em muito sobre essa área, assim, sabe, da criança, né, detectar quando uma criança numa sala de aula está sofrendo algum abuso. Como futuros professores, nós somos os primeiros a detectar isso. Pelo convívio, a gente sabe diferenciar, entendeu? E pelo fato até dessa situação atual da própria mãe ser uma professora, e supostamente, porque eu não posso nem dizer que supostamente está cobrindo algo, então eu fico indignada, né? Porque eu já assisti outros e outros documentários, casos, nessa situação. Mas Caio só me confirma, é Bernardo o nome, eu tô até me confundindo. Eu acho que não é, não. Não é o Bernardo, não é o Bernardo. Foi caso Harry, acho que é Harry o nome dele. É porque o nome é diferente, por isso. O caso Bernardo foi lá atrás. Mas, por exemplo, se esse caso aí tiver alguma relação com a escrita, por exemplo, a criança fez escreveu alguma coisa, né, um papel mostrando, ajuda, né? Enfim, aí pode entrar. O caso Bernardo que eu comentei foi um caso famoso, eu acho que de São Paulo até, que aconteceu o seguinte: a mãe morreu, né? A mãe escreveu uma carta de suicídio e supostamente escreveu uma carta de suicídio. Eu não lembro muito bem como que é a situação, mas o que aconteceu? Ela pegou e ela foi, o marido dela era médico, ela foi no consultório dele, ela entrou na sala dele,
fez um maior alvoroço lá e só escutou uns gritos e depois um tiro de arma. Aí ele saiu, o marido dela, no caso, saiu correndo da sala, né? Falou, chama a polícia, não sei o que e tal, enfim. Foram encontrar ela morta lá com a carta de suicídio. Eu até tenho uma cópia da carta de suicídio aqui comigo, que a gente teve que analisar esse caso. E aí, o que aconteceu? Depois, a guarda do filho ficou pro pai, o pai já tinha, acho que, se não me falha a memória, tinha um caso com a secretária, alguma coisa assim, ficou com a secretária, que daí ficou a madrasta dele, do Bernardo, e aí depois o Bernardo foi encontrado morto, né? Eles enterraram uma criança e tudo mais. Enfim, já assisti 2 vezes esse documentário. Eu já assisti, já investiguei um pouco também nessa história. Foi mais ou menos isso. Então, o que estava se tratando? Estava se tratando se a carta ela era da mãe dele ou foi forjada pelo pai, né? Então, o que eles estavam falando? Se foi ela que escreveu, ela se suicidou. Porém, se não foi ela que escreveu, o marido dela pegou a arma e atirou nela, ou seja, já foi homicídio. Era isso que eles estavam discutindo, entende? Então, aí entra a grafoscopia, para você saber quem foi que escreveu aquilo lá. Se foi ela ou se não foi ela, entende? Então, por exemplo, depende de diversos casos, né? Teve a situação uma situação mais, que saiu mais na mídia, o caso do Eduardo Cunha, se não me falha a memória, do deputado, que hoje, se não me falha a memória, está preso. O que aconteceu? Ele, pro impeachment dele, eles precisavam julgar lá, eles precisavam de tantos votos a favor e tantos votos contra, né? E quem estava a favor dele não foi no plenário aquele dia, né? E aí eles forjaram uma assinatura do deputado lá, dando o aval para outra pessoa para assinar no lugar dele, alguma coisa assim. Enfim, eu acho que era mais ou menos esse caso, assim, né? E aí foi constatado que aquela assinatura foi falsificada, que não era daquele deputado. Aí depois, não sei se era assessor, deputado, enfim. Mas, enfim, daí aquele assessor falou que porque eu fiz a assinatura nas costas, sabe? Quando você se inclina para o outro fazer a assinatura, correndo no aeroporto, enfim, né? Tudo mais. Então, por isso que saiu meio torto. Enfim, foi uma confusão gigante lá até. Mas, enfim, não sei exatamente precisar agora os detalhes, mas foi mais ou menos isso, né? Que aconteceu. Então, assim, depende de cada caso, né? Se aquele caso específico tiver alguma coisa indicando uma perícia uma perícia grafotécnica, eu posso, por exemplo, trabalhar. Mas, por exemplo, se tiver alguma situação, uma perícia em balística, eu não sei dizer a respeito de calibre, a respeito do tamanho do buraco do tiro, enfim, isso aí já foge, né, da minha perícia, né? Existem, sim, né, peritos que são criminais, são judiciais e tudo isso. Geralmente, quem trabalha com perícia em balística, quem trabalha com perícias criminais, são peritos concursados, né? São peritos concursados da Polícia Civil, Polícia Federal, da criminalística mesmo, né? Então, já são peritos mais concursados, não são peritos particulares, né? Eu acompanhei um caso há algum tempo atrás, eu acho que cabe, né, no que é a nossa profissão, de uma Miss Mirim que foi sequestrada nos Estados Unidos, já há muito tempo atrás, o caso John Benet. Não sei se você chegou a acompanhar esse caso. E acho que uma únicas pistas que o sequestrador deixou foi uma carta manuscrita por ele. Só que a polícia chegou à conclusão que poderia ser a mãe, por se tratar da letra dela, muito legível. Eles compararam, mas mesmo assim o caso não seguiu à frente, né? Acabou sendo arquivado. E assim é um caso muito triste, porque era uma criança, né, que foi sequestrada dentro de casa, e até hoje não tem um resultado final nesse caso. Tá, John Benet. Pois é, eu não sei desse caso específico, mas é que às vezes o que acontece, por exemplo, não posso dizer com certeza, com precisão, porque eu desconheço esse caso,
Mas às vezes, por exemplo, chega uma parte da perícia ali onde a perícia ela se torna inconclusiva, né? Existem certas assinaturas, certas escritas, principalmente de mãe, filha, pai, filho, enfim, que às vezes, por exemplo, quando os pais ensinam o filho a escrever, o que acontece? O filho, ele já vai fazer a letra parecida com a do pai, sabe? Por quê? Porque geralmente o que acontece? O pai pega a caneta, faz o pontilhado do jeito dele, né? Escreve ali, e o filho vai passando. Então o filho ele vai ter uma ordem para fazer, ele vai ter uma ordem para escrever, né? A questão de destro, canhoto, enfim, isso aí é muito de criança para criança, de pessoa para pessoa, então não interfere. Mas, por exemplo, a minha mãe é destra, eu sou canhoto. Minha mãe, se eu conseguir, se ela fizer alguma palavra lá, se eu sentar e conseguir pegar exatamente ali, eu consigo fazer a escrita dela. Não fica perfeito, mas fica um pouco parecida, sabe? Então, tem essa questão da proximidade, não tem absolutamente nada a ver com genética, tá? Mas é questão da cabeça. Por exemplo, eu ensinei meu filho assim, meu filho vai fazer assim. Eu ensinei meu filho a fazer a letra A da direita para a esquerda. Meu filho vai fazer a letra A da direita para a esquerda. Entende? Eu ensinei meu filho a fazer o S de forma, não o S cursivo. Então, meu filho vai fazer o S de forma, não o S cursivo. Né? Ele vai ter tendência a fazer isso. Óbvio, na escola, sim. Até mesmo com os professores, isso. Se o professor ensina a criança a fazer o A da esquerda para a direita, a maioria dos alunos daquela turma vão fazer o A da esquerda para a direita. Entende? Então, a importância de um professor, vocês fazem pedagogia, a importância que um professor tem no ensino da pessoa, entende? No ensino da gramática da pessoa. Porque eu lembrei agora de um filme, eu até antes comentei para o Caio, que é o filme A Caça, que é a situação de um professor que ele foi julgado sobre uma criança, né? Temos que ter mais cautela em falar certos nomes aqui no YouTube. Mas não foi nem a escrita da criança, mas eu lembrei agora de um aviso de uma criança, de uma forma ilustrativa. Só que assim, a narrativa total do filme não é nem o que a gente pensa, entendeu? Na verdade, ela já estava mostrando o que ela estava passando na casa, só que o professor não viu, entendeu? Não viu. Só que no final das contas sobrou pro professor, mas foi desvendado que não era. Gente, é um desenrolar dessa história, mas é muito bom. Recomendo esse filme, A Caça. Mas isso que me deu essa curiosidade. Vocês, no caso desse trabalho, pode investigar isso? Vestígios de uma criança mostrando algo desse formato, né? O Código de Processo Civil, ele diz, né, ele cita até onde o perito pode ir, né? Até qual o limite que o perito ele pode chegar para desvendar o processo, né, para saber o que está acontecendo. Claro, por exemplo, nós, peritos judiciais grafotécnicos, nós vamos nos ater à assinatura, né? Diferente, por exemplo, de um perito criminal federal, um perito federal da Polícia Federal, um perito da Polícia Federal, né? Esse perito ele vai ter uma amplitude maior, porque ele vai ter investigação da polícia, ele vai ter todo o recurso policial para investigar, ele vai ter todo o parâmetro, né, para conseguir investigar tudo isso, né? Nós, meros mortais, né, que não temos acesso a tantas informações como um policial federal tem, o que acontece? Nós nos atemos aqui ao documento que está sendo questionado, entende? Por exemplo, se é uma carta, se é um contrato de compra e venda, eu vou me ater apenas à assinatura do contrato de compra e venda, ao documento em si. Por exemplo, mas tem vestígio de que esse documento ele foi forjado, a assinatura é da pessoa, mas os fraudadores foram lá, recortaram por computador, copiaram e colaram em outro documento, né? Isso aí a gente consegue ver também, né? Então a gente vai pegar na parte da assinatura e do documento.
Mas, por exemplo, teve um caso meu, no mês passado, que o que estava se tratando era o seguinte: a filha e o genro a filha levou os pais para o cartório e fez assinar um contrato de compra e venda de imóvel. Eles estavam com a filha, como se a filha estivesse comprando o imóvel dos pais, né? Os pais, né, sem estudo, né, mais velhos, né, não conheciam, não tinham conhecimento, assinaram, né, tinha um monte de papel lá e eles assinaram, né? O que estava sendo discutido era o quê? Aquela assinatura. A assinatura era autêntica ou não era autêntica, né? Como eu expliquei lá no começo, se a assinatura ela é feita por uma pessoa X, aquela assinatura, a assinatura X é feita pela pessoa X, aquela assinatura ela é autêntica. Ela se torna inautêntica se a assinatura X é feita pela pessoa Y, tá? Então, por exemplo, nesse caso, o que estava sendo discutido era a assinatura dos pais. A assinatura dos pais era autêntica, né? Então, a forma com que eles usaram da má fé, eles levaram os pais lá, fizeram assinar um monte de documento, num dos documentos lá que estava assinado, um contrato de compra e venda. Mas aí o que acontece? O perito não pode comprovar a má fé, né? Eu não posso comprovar a má fé, isso aí parte do advogado, isso aí é do advogado comprovar a má fé. Eu tenho que falar o quê? Tenho que falar se aquela assinatura é ou não é verdadeira. O meu laudo foi no sentido de que as duas assinaturas, tanto do esposo quanto da esposa, foram verdadeiras, né? Aí o advogado perguntou, fez um quesito, perguntando se tem como saber se qualquer assinatura foi feita por modo de coação ou ameaça, né? Naquele caso não foi, porque eles levaram os pais lá, falaram, olha, tem uns documentos aqui para assinar, só assina, né? Eles foram lá e assinaram. Agora, diferente de você colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar, viu, assina um cheque aqui para mim, quero um cheque em branco, só assina esse cheque para mim. É diferente, porque aí você vai ver o quê? Provavelmente uma pessoa normal, com um coração normal, vai palpitar mais forte. Então vai tremer, vai ter uma certa um deslize, a gente vai conseguir ver vestígios, analisar vestígios de traços que a pessoa estava sendo coagida. Difícil provar, porque a pessoa pode falar que foi coagida e não foi. A pessoa pode tremer por querer a assinatura e não foi. Entende? Então tem que ser analisado todo esse parâmetro, né? Porém, o que acontece? A gente pode fazer diligências. Por exemplo, se eu quiser ir na cidade fazer uma diligência, eu posso ir. Eu posso oficiar o cartório, o tabelionato de notas, para me mandar todos os documentos que eles tiverem daquela pessoa. Eu posso pedir essas coisas. Agora, quem vai aceitar isso é o juiz. Se o juiz deferir o pedido, perfeito. Se o juiz não deferir, aí que tá, por isso que a gente precisa fundamentar bem. E aí eu volto lá no assunto de antes, que não adianta você fazer um curso de perícia e não saber fundamentar uma petição. Você precisa saber fundamentar uma petição. Para você fazer um requerimento, você precisa fundamentar o porquê que você está pedindo aquilo. Qual que vai ser a necessidade de você fazer isso, sabe? E é isso que isso que a gente faz, né? Geralmente eu não peço para oficiar cartório, tabelionato, nada. A única diligência que eu faço é uma audiência de coleta de assinaturas, né? Hoje a gente está fazendo tudo online, então é muito bom, é perfeito para a gente conseguir fazer online, né? Tipo, por exemplo, se eu precisasse viajar, ontem eu tive uma em Florianópolis, amanhã eu vou ter uma em Criciúma, que é Santa Catarina também. Ontem eu tive outra lá no Alagoas e depois da manhã, sexta-feira, eu vou ter uma aqui em Pato Branco. Então eu teria que passar o dia viajando. Eu não ia ficar em casa, eu ia ter que passar o dia na estrada. Então a questão de fazer online, né, de fazer as audiências online, para mim foi uma mão na roda gigante. Então, por exemplo, a única coisa que eu faço é uma audiência de coleta de assinaturas. Por exemplo, a gente está discutindo aqui a assinatura da pessoa X.
eu vou lá e marco uma audiência para a pessoa X. Falo, você vai entrar, eu vou te mandar o link, vou mandar o link para o teu advogado, nós vamos entrar na audiência e você vai fazer as suas assinaturas. Eu mando um arquivo com 5 folhas, né? São, no total, acho que umas 30 assinaturas que a pessoa precisa assinar, mais um pequeno texto, para eu ter bem certinho a forma que a pessoa escreve, a forma da grafia dela, né, do grafismo dela. E aí eu faço a perícia diante disso. Eu não tenho costume de, por exemplo, requerer mais coisas, porque a questão da assinatura é isso. Se, por exemplo, tivesse discutindo outras coisas, se tiver outras variáveis dentro daquele processo, aí a gente vai ter que analisar o caso, ver o que tem que ser pedido, ver o que tem que ser requerido ao juiz. Às vezes precisa fazer mais de uma, às vezes, por exemplo, a pessoa, ela forja a assinatura em coleta de assinaturas. Então a gente foi ver a assinatura dele, que ele fez para mim, com a assinatura da CNH, totalmente diferente. A assinatura que tinha no processo, totalmente diferente. Então, não tinha nem comparação, sabe? Então, o que a gente fez? Eu não pedi outra audiência, eu vou fazer com a assinatura que eu tenho, que tem outras assinaturas também nesse processo. Se não tivesse outras assinaturas no processo, eu ia ter que pedir outra audiência, né? Eu ia ter que fazer outra audiência. Mas, assim, são essas variáveis, assim, que a gente tem que ver cada caso, né? Caso a caso, a gente tem que analisar, ler o processo, tentar entender o processo, para conseguir fazer um trabalho com excelência, né? E, assim, qual foram os atrativos que você encontrou na atividade como um perito judicial que lhe interessou mais? Cara, se eu te falasse que é a verba honorária, eu estaria te mentindo, porque o que acontece? Vamos lá, primeiro vamos falar dos atrativos. Trabalhar em casa. Primeira coisa, home office está em moda. Assim, eu fiz um escritório para mim, montei um escritório. Quem está conseguindo ver aí, vocês estão conseguindo ver, estão vendo que é meio que um escritório mesmo aqui, né? Tem uma mesa aqui do lado, né? As coisas ali e tal, outro computador aqui, as coisas, né? Consegui montar um escritório legal mesmo em casa, né? E eu tive a escolha de pegar um escritório num outro lugar, de fazer uma sala para mim em outro lugar. Porém, eu prezo muito pela comodidade, sabe? Então, você está trabalhando em casa, óbvio, você tem que se regrar muito, porque a cama está ali, o sofá está ali, a Netflix está ali, né? Então, você precisa se regrar muito para conseguir trabalhar em casa. Porém, o que acontece? Eu tenho o meu horário, né? Faço o meu horário, às vezes acordo um pouco mais tarde, às vezes acordo um pouco mais tarde, eu digo umas 9, tá? Não é um pouco mais tarde às 11, né? É um pouco mais tarde às 9. Faço um café, venho trabalhar, aí almoço, tiro um pouquinho ali para ficar com a família, volto. Gosto muito de trabalhar à noite, eu rendo muito à noite. Então, às vezes, você vai para a academia ali 5, 6 horas, volta, toma um banho, descansa um pouco, quando é 8 horas está trabalhando. Né? Às vezes a gente perde o sono, 1 da manhã está fazendo algo. Né? Então, essa que é uma das coisas boas, né? Porque o que acontece? Eu não, como eu disse antes, eu não trabalho com as pessoas assim, tipo, você precisa vir aqui no meu escritório. Se precisasse, eu tenho lugar aqui também. Porém, como eu dei o exemplo antes, alguém me contrata. Não vai ser um particular que vai me contratar, vai ser um advogado do particular. Então, eu vou pegar e vou ir no escritório do advogado, né? No escritório do advogado. Às vezes, quando é um caso fora da cidade, a gente já faz tudo online mesmo, já faz uma chamada de vídeo, já faz via Skype, enfim, né? Então, essa parte do contato mesmo, ela acabou que se perdeu um pouco, né? Por um lado é bom, por outro nem tanto, né? Mas, para mim, ficou perfeito a questão de trabalhar em casa, né? E outra coisa, eu amo o que eu faço, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço.
Então, até estava conversando esses dias com o pessoal aqui, aquela história de você trabalhar, aquela frase lá, escolha algo que você goste e nunca terás que trabalhar um dia sequer na vida, né? Cara, se você gosta do que você está fazendo, se tu, sabe, se empolga com isso, você não trabalha, sabe? Eu fico aqui descansado, faço minhas coisas, trabalho com música, né? Atrás ali, ó, a caixinha de som ali, para escutar uma musiquinha trabalhando direto, sabe? Liga um somzinho alto, vai fazendo uma pipoca, você vai trabalhando, vai conversando com o advogado, vai fazendo audiência. As audiências que a gente faz, muitas delas, uma camisa, uma gravata e uma bermudinha por baixo, né? Que só pega daqui para cima, então não tem problema. Quem nunca? Os podcasts que a gente grava, porque no momento nós estamos nos vendo, tá, querido ouvinte? Mas já teve muitos podcasts que a gente já gravou. Muito assim, livre, né? Bem livre, né, senhor Caio? Eu que não conto. A gente tem a gente tem uma certa liberdade que, né? Por exemplo, outra coisa também, eu trabalho só com o meu notebook. Eu tive a opção de trabalhar com 2 telas, não me adaptei, né? Eu tenho outro computador aqui que eu uso de vez em quando, né? Porém, eu trabalho só com o meu notebook. Então, por exemplo, às vezes, final de semana, eu vou lá para casa do lago, pego meu notebook, levo lá e trabalho lá, né? Então, eu não dependo muito daqui, né? As coisas que eu preciso daqui é uma lupa, né? Vou até mostrar para vocês, quem está me vendo aqui, até mostrar para vocês. Uma lupa pequena, uma lupa digital que eu tenho guardada, que eu consigo colocar no meu notebook, que eu levo junto. Minha agenda, que eu não saio sem. E é isso aí. Então, por exemplo, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Se eu for viajar, eu posso trabalhar lá. O certo, que acontece? A gente segue o calendário judicial. O calendário judicial, ele dá férias do dia 18 de dezembro até o dia 6 de janeiro, né? Até o dia 18 de janeiro os prazos, eles não contam, porém, já começa o trabalho ali depois do dia 6, né? Acontece que a gente não, né, só essas 2 semanas ali, e acabou. Então, por exemplo, eu não posso, como eu sou chefe de mim mesmo, eu não posso me dar férias, falar, viu, deixa o outro cuidando aí que eu vou me curtir um pouco, não posso fazer isso. Então, por exemplo, agora, semana que vem tem um feriado de Tiradentes, né, dia 21, provavelmente eu vou viajar na sexta-feira, vou sair na sexta e vou voltar só quarta, porém eu vou levar todo o meu trabalho junto, vou levar para casa do lago, vou ficar lá, né, e vou trabalhar lá. Então, essa modalidade de eu poder pegar as minhas coisas, levar lá, não precisar depender de um escritório, de algo assim, né? E outra, sem falar no gasto, né? Porque você tem escritório, você vai ter que montar um escritório, internet boa, enfim, né? Você vai ter que montar tudo. Então, locomoção até lá, então você já vai perder tempo com locomoção. Aqui eu tô, né, em casa, saio quando precisa, mas enfim, né? A questão dos honorários, vamos começar a falar então uma parte boa, boa entre aspas, é o seguinte, você não, saiu uma notícia agora que um ministro do STF, agora, não sei se foi o Marco Aurélio, não lembro, tá saindo agora, falou que não enriqueceu nada sendo ministro, se ele quisesse enriquecer, ele ia para outra área, né? O cara ganhando mais de 100 conto por mês não enriqueceu. Mas vamos lá, né? Esse Brasil aí. Gente, os honorários do perito, eles são, assim, honorários, né? O termo honorário é o dinheiro, né? Pecúnia, o dinheiro que a gente ganha. Quando eu atuo para particular, depende do caso. Se for uma assinatura, se for um documento, não adianta você querer cobrar muito. Não adianta você querer pegar e cobrar uma exorbitância, porque você sabe que é muito difícil, sabe que vai ser muito difícil o cara pagar. Então, você tem que, né, balancear. Como que você vai balancear? Primeiro ver o caso, ver o que está se tratando, é uma assinatura, 2, 3, 4 assinaturas, beleza. Então faz uma média ali, né, de uns
a gente não tem tabela, né? Então cada perito cobra o que quer cobrar. A gente cobra ali entre R$ 1.800 a R$ 4.000 por laudo, né? Questão de você ser nomeado, né? Como eu disse, você tem um cadastro no Tribunal de Justiça, o juiz vai te nomear. Quando é justiça gratuita, que 95% dos casos é justiça gratuita, a gente tem uma tabela, a gente precisa seguir esta tabela, né? A tabela, cada estado tem a liberdade para fazer a sua tabela, né? Porém, tem uma tabela do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é R$ 300, porém, podendo ser majorado até 5 vezes, ou seja, R$ 1.500 no CNJ. Santa Catarina, eles usam uma tabela que é 330, podendo ser majorada em até 3 vezes, ou seja, 990. Minas Gerais é uma tabela de 395, podendo ser majorada até 5 vezes, dá um pouco a mais. Alagoas, se não me falha a memória, é a mesma tabela do CNJ, porém eles usam a resolução própria lá, porém com o mesmo texto, né? Enfim, diverge de estado para estado, né? Acontece que assim, quando é justiça gratuita, você precisa seguir esses preços, porém, por exemplo, eu sou justiça gratuita, a pessoa X não é. Se eu tiver que pagar, por exemplo, justiça gratuita não é você que paga, é o Estado. Então, se o Estado tiver que pagar, vai pagar nesse limite, né? Se não for o Estado que vai pagar, a outra parte que não é justiça gratuita vai pagar. Então, por exemplo, você pode fazer uma proposta de honorários com 2 valores. Um para justiça gratuita e outro para que não é justiça gratuita. Se a parte que vencer for justiça gratuita, a parte que perdeu vai pagar. Né? Se a parte que perder for justiça gratuita, é o Estado que vai pagar. Né? Então, são essas duas possibilidades em justiça gratuita. Em se tratando de não justiça gratuita, depende do caso. Mais uma vez, depende do caso. Não adianta você, mais uma vez, cobrar uma exorbitância, porque os advogados vão rebater, vão contestar a tua proposta e vão pedir para você baixar os teus honorários. Né? Então, não adianta você pedir lá em cima. Né? Por exemplo, tem um caso que eu estou atuando desde o ano passado, não vou falar estado, não vou falar cidade, não vou falar nada, mas é entre 2 empresas de transporte. O valor da causa é 22 milhões. Né? Eu não pedi, os honorários que eu pedi foram R$4.000, né, para trabalhar nesse processo. O valor da causa é 22 milhões, eu pedi 4 mil. Por quê? Porque não adianta você pedir mais, é uma assinatura apenas. É só uma assinatura para eu analisar. Por que eu vou pedir mais por causa do valor da causa? Tem, sabe? Às vezes você pede 4, a outra pessoa vai lá, pede uma razoabilidade melhor e ganha, sabe? Então, por isso que você tem que tudo colocar numa balança e pesar para ver exatamente o que está sendo tratado. Nesse caso de 22 milhões, se fosse 50 assinaturas para analisar, aí o valor seria muito mais alto, que aí seriam 50 assinaturas para analisar. Porém, no caso de 22 milhões com uma assinatura, já se tem que balancear, você tem que colocar, o caso é lá em cima, o valor da causa é lá em cima. Porém, é pouco trabalho entre aspas, apenas uma assinatura para analisar, né? Então, a questão dos honorários também é isso aí, né? Não muda muito, né? A gente tem que analisar cada caso a caso e aplicar o que a gente acha melhor, sempre valorizando o nosso trabalho, né? E uma questão assim que me deixou meio em dúvida foi a respeito para quem o perito pode atuar, no caso prestar serviço, e aonde ele pode atuar, no perito judicial. Então, para quem? Né? Para quem? Qualquer particular, né? Se, por exemplo, você quiser me contratar, você pode me contratar particular, né? Se você tiver um caso, um processo onde você tenha... alguém disse que você assinou um contrato de banco, por exemplo. O banco X falou que você fez um contrato de empréstimo consignado. E eu vou lá, vou pegar o documento que está sendo questionado, que é o documento do banco, vou colher as suas assinaturas, vou fazer um confronto grafotécnico e vou dizer se foi ou se não foi você que assinou, né?
provavelmente, como você está me contratando, se você disse que não assinou, eu vou fazer um laudo dizendo que você não assinou. Porém, já teve casos de uma pessoa falar que não assinou, me pagar, e eu constatei que a pessoa foi a pessoa mesmo que assinou. Eu peguei e devolvi o dinheiro, falei, ó, tá aqui, ó, já devolvi, já vou estornar o dinheiro, mas eu não posso fazer a perícia porque foi você que assinou, tá aqui, ó, tô te comprovando que foi você que assinou. Então eu só faço se eu tenho certeza que aquela pessoa tá falando a verdade, né? Até porque, assim, a gente está trabalhando com nome, a gente está trabalhando com diversas situações, então não compensa você, às vezes, fazer uma malandragem ali, sabe? Eu não faço, né? Eu não faço. E em outra situação, por exemplo, nesse caso aí do Banco X, falando que você fez um empréstimo consignado, o juiz vai me nomear para fazer uma perícia. Eu não vou estar trabalhando nem para o banco e nem para ti. Eu vou estar trabalhando para o juiz. Bom, agora chega o momento no qual os ouvintes enviaram diversas perguntas para o nosso convidado de hoje, que é o quadro Fala Aí. E a primeira pergunta é da Carolina Gomes. Ela pergunta: Oi, meus amores, sou de Várzea Grande, estado do Mato Grosso. A minha pergunta qual é o ponto crucial para se definir se um laudo pericial é bom ou ruim? E o que os juízes julgam em um laudo para classificá-lo? Então, para dizer se um laudo é bom ou ruim, você tem que analisar a excelência do trabalho. Você tem que analisar a expertise do perito. Por exemplo, o laudo ele não precisa ter muitas folhas. Geralmente eu faço o meu laudo dentro de 20 a 40 folhas, tá? Por exemplo, não é a quantidade de laudas, de folhas, que vai dizer se um trabalho é bom ou ruim. O laudo ele precisa ser conclusivo, ele precisa ser objetivo. Então, o que acontece? Nos meus laudos, eu gosto de ser objetivo. Eu coloco termos técnicos, coloco termos grafotécnicos, porém, eu também falo questões simples. Por exemplo, em vez de eu falar ataque, remate, inclinação axial, não sei o que, enfim, muitas coisas, gramas, eu já vou para a parte assim, a pessoa ela constrói o A da esquerda para a direita com a inclinação para a esquerda, por exemplo, deixando a letra aberta lá em cima, conforme demonstrado em imagem, né? Então, sempre um laudo objetivo é melhor, porém, com todas as explicações necessárias, tá? O juiz ele vai julgar o laudo apto ou não de acordo com o trabalho do perito. Se o perito, né, às vezes faz um trabalho como se fosse um trabalho acadêmico, ou seja, apenas explicando o que é uma perícia, às vezes explicando o que é isso, explicando o que é aquilo, e não entrando na seara da perícia em si, da assinatura, isso aí já não acresce em nada para o processo. O perito ele tem que entrar no mérito da coisa, ou seja, ele tem que dissecar, fazer uma anatomia naquela assinatura, letra por letra, e dizer é divergente, é convergente, é divergente, é convergente. Ou seja, depois colocar a conclusão. Conclui-se que tal assinatura partiu do punho escritor paradigma, ou seja, partiu do punho escritor do autor, não partiu do punho escritor do autor, né? Então, depende muito dessas situações, né? Tem juiz que analisa muito a questão ali, tem juiz que já pede mais explicações, né? Tem juiz que tem advogados que depois da entrega do laudo já fazem mais questões, tem peritos que respondem sim ou não. Eu gosto de responder de forma bem fundamentada, né? Porque o que está sendo tratado a gente precisa conseguir de uma maneira mais clara mostrar aquilo que a gente está fazendo. A próxima pergunta é do Estevão Moreira. Eu, sendo perito judicial, o que faço se não dominar o assunto técnico da perícia? Cara, então, aí é complicado.
Você sendo perito, a partir do momento que você se forma como perito, existem vários cursos na internet, tá? Para você fazer. Existem cursos de meses, existem cursos de anos, existem cursos de dias, né? Se você for ver, você vai fazer um curso lá de 2 dias, você vai sair perito. Agora, qual que é a tua expertise nisso? Nenhuma. Você vai pegar um processo e você não vai saber nem começar o processo. Você não vai saber nem como fazer para peticionar. Entende? Então, o que eu indico antes de você querer ser perito é veja um curso bom. Né? Veja um curso bom que te dê um amparo muito bom para você conseguir começar. A partir do momento que você começou, trabalhou, tem alguma dúvida, tenta entrar em contato com um perito, tenta um outro perito, né? Tem internet, tá aí para isso, né? Vamos tentar descobrir como que faz. Não adianta você pegar tutorial do YouTube, porque tutorial do YouTube, nessas situações, eles são muito vagos, né? Então, tente pesquisar algum perito que tenha alguma coisa, um professor teu, alguma coisa nesse sentido, que te dê uma orientação, pelo menos para o primeiro processo. Como eu disse lá no começo, acho que foi uma das minhas primeiras falas aqui, a gente não chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, se você acha que você está com medo, antes de fazer qualquer coisa, mostre para alguém, mostre para um perito, pergunte, né? Muitos peritos, às vezes, não vão nem querer ajudar, né? Ali, mas tem alguns que são gente boa e que vão ajudar vocês, tá? A Naila Mireia pergunta: me envie um beijo bem forte para Fortaleza. Estou esperando vocês. Um beijo, Naila Mireia. Beijão. E ela deixa uma pergunta. Eu acho, em uma comarca, o perito recebe apenas por perícia, por mês ou por vez, ou ele pode receber mais de uma vez? Por nomeação. Por exemplo, em uma comarca, se você for nomeado para 3 processos, você vai receber 3 processos. Você não vai receber todo mês, né? Você não vai estar lá cadastrado naquela comarca, naquela vara, né? Da comarca, e você vai receber todo mês. Não, você vai receber apenas quando você for nomeado. Então você vai ser nomeado, e aí você vai fazer o trabalho, e aí você vai receber daquele processo, né? Só mais um parênteses antes que eu não comentei ali. Muitas vezes a gente recebe apenas ao final do processo, né? A gente faz o laudo, entrega o laudo, e aí depois pede para o juiz expedir o alvará de liberação dos nossos honorários. Algumas vezes o juiz já em decisão de despacho já diz que as partes vão ratear, por exemplo, vão dividir os honorários. Então as 2 partes pagam os honorários e eu só faço o trabalho depois que eu receber. Alguns juízes falam que a gente vai receber metade antes, metade depois. Ou seja, você requer metade dos seus honorários antes, você recebe antes, faz o laudo, depois que você termina o processo, depois que você termina o laudo, você requer a outra metade, né? Então, também tem essas variáveis e depende de cada caso, né? Cada caso é um caso. A Lorena Diniz pergunta: eu amo o podcast de vocês, comecei obrigando minha família e meu esposo a assistir. Hoje eles são viciados. Poxa, Lorena. O perito que está iniciando na área precisa se apresentar a um juiz ou somente se cadastrar na comarca em que ele pretende trabalhar? Em alguns lugares o acesso ao juiz é dificultado pelo pessoal da comarca. Como me apresentar perante o juiz? Existe alguma dica? Então, a gente não tem nenhum contato com o juiz, né? O perito ele faz o cadastro no Tribunal de Justiça daquele estado e ele vai trabalhar naquele estado, naquela situação. O juiz ele não vai entrar em contato, né? Quem entra em contato, quem faz o meio de campo, digamos assim, são os assessores da vara, o assessor do juiz, os servidores, enfim, né? Que trabalham lá, não o juiz em si, né? Então a gente não conversa com o juiz. Existe possibilidade de o juiz pedir uma audiência, né? O juiz vai lá, se entregou o laudo, teve dúvidas ainda, o juiz vai lá e fala, bom, ou as partes, né? As partes falam, a gente quer fazer uma audiência para o perito
a explicar mais o que ele fez naquele processo, o que ele fez naquele laudo, né? Nunca aconteceu comigo e eu nunca soube de nenhum perito que trabalha comigo, que trabalha junto comigo em parceria, ou enfim, peritos colegas que fizeram audiência, né? A audiência é mais em casos emblemáticos, como esse do Bernardo, que a gente comentou, enfim, que aí acaba sendo televisionado, mas e aí acaba virando audiência um pouco maior, né? Porém, existe a possibilidade de o juiz requerer uma audiência. Então, você vai numa audiência, né? Quando acabar a pandemia, ou antes da pandemia, quando era tudo normal, né? Era presencial. Então, você ia, se deslocava até a comarca, ia até na vara e fazia a audiência com o juiz lá. Com o juiz, as partes, enfim. E a audiência, o que seria? Seria você explicar exatamente o que está sendo questionado, né? Se for durante a pandemia, tudo online, né? As audiências são todas online. Então, eles disponibilizam um link, você entra no link e fala. Porém, como eu disse, nunca aconteceu comigo nenhum perito que eu tenha conhecimento, né? A Cleide Jurandir pergunta: qual é o prazo para a entrega do serviço? E qual é a carga horária mínima de trabalho? Então, começando pela carga horária. A gente faz o nosso trabalho, né? Como eu brinquei antes, eu sou o chefe de mim mesmo, né? Então, se eu quiser, por exemplo, essa semana tirar uma folga, não trabalhar, por mim não tem problema, né? Só que a gente tem que cuidar com os prazos, né? Porque tem prazo para cumprir. Então, por exemplo, tem que cuidar muito com a relação para não perder prazos e tudo mais. Como eu disse, eu acordo um pouco, né? Às vezes está muito cansado, dorme um pouco mais ali, acorda umas 9 e pouco, vai trabalhar das 9 às 11. Aí depois trabalha da 1h30 às 6, aí para um pouco, vai para a academia, volta, trabalha das 7 às 9 da noite. Depende muito, depende da tua carga de trabalho, né? Tem semanas que é um pouco mais tranquilo, tem semanas que você só precisa cumprir prazo, né? Tem semanas que você precisa fazer laudo. Quando você precisa fazer laudo, você perde pelo menos 1 dia e meio fazendo laudo. Então, os prazos daquele dia são jogados para outro dia. E é aí que o trabalho vai acumulando e aí você vai tendo uma carga de trabalho, uma carga horária de trabalho um pouco maior, né? Mas não tem como precisar exatamente a carga horária, né? Como eu disse, nós não somos, nós somos, de certa forma, liberais, né? Trabalho liberal, né? Trabalho autônomo. Então, nós não temos, assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Por exemplo, quando fechou tudo, né? Não sei se aí fechou, aqui no Paraná fechou tudo lockdown, né? Teve 2 semanas de fechamento total. Eu continuei trabalhando normal, porque os prazos, né, continuam correndo, os processos continuam vindo e o meu trabalho não interfere em nada, né? Eu trabalho em home office, se eu não trabalhasse em home office, não sei precisar como seria a situação, porém, como é algo, só eu que estou aqui, não trabalho com público, não trabalho com nada, então seria mais tranquilo, né? O perito trabalha com prazos, tá? Então, por exemplo, você é nomeado para um processo. A partir do momento da tua nomeação, você tem um prazo para entregar a tua proposta de honorários. São 5 dias, se não me falha a memória. 5 dias úteis, tá? Lembrando bem. Então, por exemplo, pega hoje, por exemplo, fui nomeado hoje, dia 14. 5 dias. Vai contar a partir do prazo que eu abri. Se eu abrir o prazo amanhã, por exemplo, vai contar dia 16, primeiro dia. Dia 19, segundo dia. Dia 20, terceiro dia. Dia 21 não conta porque é feriado. 22, 23. 5 dias. Meu prazo vai até o dia 26. Tá? Se eu abrir amanhã, meu prazo vai até o dia 26. É assim que funciona, tá? Dias úteis, né? Sem feriado e sem final de semana. Depois, tem juízes que já falam na nomeação. Por exemplo, prazo de 20 dias para entrega do laudo. Prazo de 30 dias para entrega do laudo. Porém, o que a gente tem que cuidar? O prazo, ele vai começar a contar a partir do momento da perícia. Por exemplo, a partir do momento que eu fizer a coleta de assinaturas. Eu sou nomeado hoje, eu vou fazer a coleta de assinaturas só no mês que vem, só no mês de julho, por exemplo. Prazo de 30 dias vai contar a partir do momento da coleta de assinaturas. Então, eu tenho muito mais que 30 dias, no caso, né? Tenho 30 dias para fazer o laudo da
a partir do momento que eu fizer a coleta de assinaturas. A partir do momento que eu faço a coleta de assinaturas, eu preciso entregar o laudo. Tem juízes que falam 20 dias, 40 dias. Se não falha a memória em lei, tá? 30 dias para entrega do laudo, tá? Porém, não demora mais que uma semana, ali, contando com o final de semana, 1, 2 semanas, a gente já faz e entrega o laudo correndo, porque até uma dica, não deixem acumular, porque se tu deixa acumular, você vai ver que vai virar uma bola de neve e você não vai conseguir cumprir prazo, não vai conseguir fazer laudo, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. E aí sobra tempo pra curtir também, né? Exatamente. Sobra tempo pra ficar de férias. Exatamente. E a última pergunta é da Mariana Nunes. É necessário pertencer a uma entidade de peritos e pessoas recém-formadas podem candidatar-se? Então, existe, por exemplo, quando você é perito médico, perito em fisioterapia, perito em engenheiro, existe um órgão de classe daquela entidade, né? Então, por exemplo, você já vai estar cadastrado no órgão de classe daquela entidade. Para peritos, existe eu não sei exatamente o que é, mas é algo que você tem que pagar anuidade. Não serve para nada. É uma carteirinha que você ganha, você paga ali, não serve para nada, né? Você não tem nem acesso a nada. Então, essa pergunta aí, assim, sabe, a gente não tem nenhum... Não existe sindicato, né? Se existisse um sindicato, aí sim, né? A gente teria que responder a esse sindicato. Porém, como não existe sindicato, eu, perito grafo técnico, tá? Falando eu, perito grafo técnico documentoscópico, não existe sindicato para isso. Porém, em outras situações periciais, a pessoa ela vai responder, ela vai ter como amparo, como algo a mais o seu órgão de classe, né? Então, aí que teria que dar uma analisada no órgão de classe para ver o que diz a respeito de perícia nesta profissão. E só uma pergunta mesmo para finalizar aqui, que ficou uma questão. Como é que ocorre esse curso, esse processo de formação desse profissional? Então, existem alguns cursos online, né? Existem alguns cursos presenciais. O meu eu fiz uma pós-graduação mesmo, de 2 anos, né, presencial. Foi interrompida presencialmente por causa da pandemia, então 6 módulos, se não me falha a memória, eu fiz online. Porém, existem os cursos, você vai pós-graduação, existem cursos de especialização, você vai comprar o curso, enfim, né, adquirir o curso, fazer o curso. A partir do momento que você fez o curso, você vai ter um certificado. E aí, com esse certificado, você já consegue atuar. Porém, mais uma vez, não adianta você pegar um curso 2 dias, 3 dias, porque, né, para você, por exemplo, se você quiser se especializar mais na área, por exemplo, eu hoje, se eu quiser pegar um curso de 2 dias para me especializar mais nisso, para poder aprender mais, ok, perfeito. Agora, você que não é perito, você que não tem nenhum contato, vai lá, vai pegar um curso pequeno assim, você não vai ter 1% da carga que você precisa para atuar como perito. E outra coisa, se você está despreparado, advogados, não é uma crítica aos advogados, tá? É algo bom, agora que eu estou dizendo. Os bons advogados, eles batem mesmo. Os bons advogados são aqueles que chegam e falam, cara, eu quero o senhor perito explicar o porquê que fez isso. Mas olha aqui, tá aqui. Então, o bom advogado é aquele que vai lá e vai cutucar, e vai bater em cima. Bater em cima da perícia, né? Não em cima do perito. E já teve muitos casos aí que o advogado não tinha o que falar e foi falar do perito. E o juiz, de pronto, já indeferiu o pedido, já falou que não era cabível o que o advogado estava pedindo, né? Então, teve um processo, agora eu só vou contar rapidinho. Eu trabalho com parcerias, né? Então, o que acontece? Eu coloco o meu nome, né, a minha logo, Caramori Perícias, o meu nome assinado embaixo e o nome do outro perito, né? Da outra parceria. A gente fez um processo numa vara de trabalho, não vou falar nem aonde que é, mas era numa vara de trabalho. E o que aconteceu?
o advogado impugnou o laudo, falando que o laudo não podia ser levado em consideração, porque tinha o meu nome lá, que foi outro perito que foi nomeado, né? Então, tinha o meu nome e a minha logo. E o advogado falou, não, o laudo não pode ser levado em consideração porque tem outro nome de outro perito lá que não tem nada a ver com o processo. Então, assim, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: o perito não pode ter parceria com ninguém, não pode ter, por exemplo, uma associação com ninguém, tem que ser só ele. Tem que ser só ele e acabou. Não existe isso, sabe? Tanto que daí eu fiz uma petição falando, apesar dos ataques morais, porque o advogado falou bastante coisa, apesar dos ataques morais, o que o advogado está dizendo é que um perito não pode ser associado a ninguém, e coloquei um ponto de interrogação. Ou seja, o nome está ali, quem protocolou estava no nome do outro perito, até porque tem assinatura digital. Então a assinatura digital estava no nome do outro perito. Eu só tinha a minha logo, porque a Carimão de Perícias é minha, né? Só tinha a minha logo e o meu nome no final. E o advogado foi falar que o que eu estava fazendo era totalmente incorreto, porque não podia ter o meu nome lá. Ou seja, nada a ver, sabe? Foi misturado tudo, né? Aí o que a gente faz? A gente faz uma petição, eu fiz uma petição, batendo um pouco também. Se bate em mim, eu vou revidar. Bater no sentido de falar, né? Escrever. Então a gente fez umas 3 petições, umas 3 páginas ali, descascando, né? Falando um monte de coisa. Aí o juiz também não deu, acho que uma semana, já indeferiu, já falou que também não tinha ligação nenhuma, não tinha nexo nenhum o que o advogado falou. Então, existem casos e casos, né? Mas, assim, você precisa saber também aonde que você consegue falar, né? Saber o que você consegue falar, a forma que você consegue falar, né? Aquela história, tem 1000 maneiras de você chamar um cara de filha da Pi, né? Não precisa chegar e falar exatamente isso, né? Então, tem que cuidar muito. E também gostaríamos que o seu Sérgio deixasse também uma mensagem ou uma palavra, né, de incentivo até para quem teve interesse nesse tema. O que o senhor pode deixar? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi a primeira vez que eu participei de um podcast, apesar de eu conseguir falar bem, porque eu também dou aula, né? Eu dou aula num curso aí, e não sei se pode falar o nome ou não, então só vou falar que dou aula também. Então, apesar de tudo, foi a minha primeira vez que eu tô participando de um podcast, né? Agradecer também a oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa, né? Muito interessante o projeto de vocês. E dizer para quem está escutando que não desistam, né? Se vocês têm um sonho, se vocês têm um objetivo, foquem no sonho de vocês, foquem nesse objetivo e façam dar certo. Façam dar certo. Tentou, começou, não deu, resfria a cabeça, espera um pouco, pensa em uma possibilidade de fazer aquilo dar certo, porque foi o que eu fiz. Eu comecei com direito, comecei no escritório, saí do escritório, comecei com perícia, parei, pensei, falei, preciso fazer esse negócio dar certo. Fui lá e fiz dar certo. Então, foi fácil? Não foi fácil. Foi difícil? Muito difícil mesmo. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode pensar que as coisas estão difíceis, então não vou. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? A gente tem que sempre pensar nisso, que não vai ser em tempos bons que a gente vai conseguir alguma coisa, né? A gente vai ter que lutar sempre por tudo que a gente quiser e sempre com dignidade, nunca esqueçam disso, sempre com dignidade, caráter acima de tudo, porque quem trabalha com isso, trabalha com o nome, trabalha com a justiça. Vocês são peritos para fazer a justiça, né? A justiça, ela pode ser cega, mas nunca aos olhos do perito. O perito, ele tem que sempre tratar com imparcialidade todos os casos. Espero que vocês, se estiverem ouvindo em época de pandemia, se cuidem, fiquem em casa, porque a situação está bem complicada, a vacina está chegando, já está quase aí, né? E quem estiver ouvindo fora de pandemia, que aproveite também,
Posso também divulgar aqui meu Instagram, se quiserem me chamar, posso? Momento publi, pode falar. Então, O senhor dá aula no YouTube ou é fora, assim? não, é num curso, é uma parceria minha que eu tenho em São Paulo. Ela foi convidada e me puxou para dar aula junto com ela, né, num curso em São Paulo, tudo online, não é nada no YouTube, é tudo online também. Um curso bem interessante. Gente, então também quem quiser mais dicas, tiverem algumas dúvidas sobre, né, eu uso mais o meu Instagram, é Sérgio_Caramori, né? Sérgio_Caramori, Facebook é Sérgio Caramori, porém eu não uso muito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, enfim, alguma coisa, fiquem à vontade para me chamar lá, né? E, enfim, acho que é isso aí. Então, gente, finalizamos aqui o nosso podcast de hoje. Sérgio, muito obrigado pela sua participação e pelo tempo concedido a nós, né? E se você quiser que o Sérgio volte aqui para falar de outros temas, de outros assuntos, deixa aqui embaixo nos comentários. Pessoal, muito obrigado. Todo mundo que enviou suas perguntas, todo mundo que interage com a gente nos nossos comentários. Muito obrigado. Isso é para vocês, assim, esse podcast, para levar entretenimento e informações. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E curta!